por estes dias no Porto Canal e como é habitual com o nosso comentador Joel Cleto, que já está na nossa companhia, comentador, apresentador, historiador, é toda uma variedade. Então, João. É toda uma variedade de ofícios, Joel. E nesta edição vamos começar por falar de uma efeméride, como é habitual, não do 10 de novembro, mas do 11 de novembro, que é um dia que diz algumas coisas a bastantes pessoas. Sim, bom, desde logo, obviamente, o dia de São Martinho, mas já lá vamos. Antes de irmos até esses tempos muito recuados que nos vão levar ao século V, ao século IV, perdão, deixa-me primeiro ir até algo mais próximo, 1918. Isto foi no dia 11 de novembro de 1918 que nós temos a assinatura do armistício de Compiègne. Compiègne é uma povoação onde, curiosamente, dentro de um vagão, de um comboio, aliás, estamos a ver uma histórica fotografia desse dia 11 de novembro de 1918, onde os representantes da Alemanha e dos aliados vão então fazer esta assinatura deste acordo que vai conduzir à paz, ao fim desse grande conflito, durante muitos anos ficará conhecido como a Grande Guerra. Infelizmente, no final dos anos 30, o mundo iria conhecer a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, a Grande Guerra, ou Primeira Guerra Mundial, que faz, dia 11 de novembro, então, anos que termina com este armistício assinado entre a Alemanha e os aliados. Termina aqui na frente ocidental. Mas, como dizias, o 11 de novembro fica também associado de um modo incontornável a um santo muito popular, que é o São Martinho. O São Martinho de Tours, uma vez que é na Gália, na atual França, que este soldado do final do tempo do Império Romano, um oficial que se converte ao cristianismo, estou obviamente aqui a narrar a geografia, ou seja, a biografia tradicional do santo, é alguém que vai acabar por, na sequência de se ter convertido ao cristianismo, abandonar a carreira militar e depois desenvolver uma atividade religiosa. É um dos fundadores, segundo a tradição, de alguns dos primeiros mosteiros. E São Martinho, que, no entanto, tinha nascido na atual Hungria, mas que vai ser marcante, de facto, até aos dias de hoje, associado a esta época do ano. Todos os telespectadores, enfim, estão ansiosos nesta semana de chuva que se aproxime com efeito aquele que costuma ser o tradicional verão de São Martinho. Que este ano não vamos ter, que aparentemente. Este ano, aparentemente veio um pouquinho mais cedo. Bom, mas então, porquê o verão de São Martinho? Bom, importa dizer que quando nós assinalamos a data de um santo, há uma exceção, que é o São João. Mas tirando o São João, quando nós assinalamos a data de um santo, estamos sempre a assinalar a data da sua morte. E com São Martinho a mesma coisa. Foi com efeito, como dizia, mesmo no finalzinho do século IV, no ano 397, que Martinho morre a 8 de novembro. E agora, João, tu dir-me-ás, mas então, 8 de novembro, mas então porque é 11 de novembro, se os santos se assinalam no dia da sua morte? Bom, temos aqui também uma pequenina exceção, a diferença não é grande, mas foi particularmente marcante a cerimónia, o enterramento de São Martinho, e esse deu-se a 11 de novembro. E por isso, tradicionalmente, São Martinho não é assinalado exatamente no dia da sua morte, mas do seu enterramento. Mas então, porque é o verão de São Martinho? Bom, temos que voltar à tradição e à lenda que anda associada a São Martinho, e que aquela imagem que nós víamos há pouco é muito elucidativa. Porque aquele que é o mais famoso episódio ligado a São Martinho é quando, já próximo de se converter definitivamente ao cristianismo, ainda militar, Martinho, subindo certo dia uma montanha, sendo apanhado por uma enorme tempestade, abrigando-se debaixo da sua capa, vai acabar por se cruzar a meio do caminho, no alto da montanha, com um mendigo, um velho mendigo, completamente, enfim, quase despido, e Martinho, apiedando-se do próximo, acaba por cortar a meio a sua capa, partilhar com o mendigo
a sua capa para que este se pudesse proteger do frio e da intempérie. E conta a lenda que, depois de deixar para trás o mendigo, avançando no meio da tempestade muito rigorosa, a verdade é que o céu se abre e o resto da viagem, miraculosamente, um fecho de sol vai iluminando e aquecendo Martinho. Ora, no fundo, é isso que acontece todos os anos, ou por regra acontece todos os anos, nesta altura. Nós há muito que estamos no outono, estamos a aproximar do inverno, este é sempre um tempo já muito invernoso, mas graças ao nosso amigo anticiclone dos Açores, que regra geral nesta altura do ano se desloca ligeiramente, fica marcado ciclicamente aqui por alguns dias em que o bom tempo regressa, em que, tal como São Martinho, o céu se abre de nuvens e algum sol incide sobre nós. Este ano parece que não. Este ano vai ser diferente também para podermos celebrar de outra forma, diferente do habitual. E, Joel, o nosso próximo tema de hoje é em forma de sugestão. É um concerto que nos queres sugerir para o próximo dia 22 de novembro, na cidade do Porto. Exatamente, na Igreja da Lapa, que é um espaço de referência monumental, histórico e particularmente ligado à música. É muito curioso, porque o fundador da Irmandade da Lapa, um famoso na época pregador brasileiro, Ângelo de Sequeira, que era um grande, enfim, propagandista, se me é permitida a expressão, do culto a Nossa Senhora da Lapa. Antes de vir para Portugal, ele já tinha, enfim, fundado vários santuários no Brasil dedicado a esta expressão mariana, mas Ângelo de Sequeira, para lá da sua grande devoção à Nossa Senhora da Lapa, é também um apaixonado pela música. Aliás, no Brasil, Ângelo de Sequeira, mais do que conhecido como um padre, enfim, difusor da devoção à Senhora da Lapa, ele é conhecido como um nome, enfim, de referência na história da música no Brasil. E quando ele vem para Portugal e quando ele se torna responsável aqui pela criação do Santuário de Nossa Senhora da Lapa no Porto, enfim, não deixa de ser interessante esta vocação que este templo sempre teve para a música. Sabemos bem, enfim, das manifestações musicais que desde sempre a Igreja da Lapa abriga e as próprias formações musicais que a comunidade da Igreja da Lapa e da Irmandade da Lapa vão criando ao longo dos tempos. Pois bem, mais recentemente já tem também alguns anos, a Igreja da Lapa viu-se provida de um belíssimo e moderno órgão de tubos e, exatamente neste momento, desde o dia 19 de outubro e até ao final deste mês, está a decorrer o 5º Festival Internacional de órgão e de música sacra. E é no contexto deste 5º festival que então vamos ter, como tu dizias, no dia 22, é um sábado à noite, vamos ter um belíssimo concerto na Igreja da Lapa, acompanhado por órgão, inserido neste ciclo, e que nos vai apresentar um concerto dedicado a Santa Cecília. Saímos agora de São Martinho, vamos a Santa Cecília, que, segundo a tradição, é a santa padroeira protetora da música. E que concerto é este? É um concerto pela Banda Sinfónica Portuguesa. E é muito interessante porque vamos ter aqui, portanto, um jogo entre, enfim, uma formação sinfónica e também o órgão, que vai ser tocado por uma famosa organista, a Vitória Ulrichsen, e vão tocar nada mais, nada menos do que a famosa Sinfonia número 3 de Camille Saint-Saëns. É uma sinfonia conhecida exatamente para órgão. E por isso temos aqui uma belíssima oportunidade para nos encantarmos com música, com o fabuloso órgão de tubos da Igreja da Lapa e com o próprio monumento. Enquanto vamos ouvindo a música, por exemplo, lançar um olhar ao altar do lado esquerdo, onde está o coração de Dom Pedro IV. Muito bem, o nosso próximo tema leva-nos a uma memória coletiva que tem que ver com aquilo que foi a mineração no Concelho de Gondomar. Vêm aí as 3ª Jornadas Internacionais Memórias do Carvão. O que esperar deste evento?
Olha, uma grande expectativa, muitas inscrições, muitas comunicações. Como tu dizes, são jornadas internacionais, são as terceiras. As primeiras foram realizadas na Batalha, Porto Mós, e as segundas em Rio Maior. Se as primeiras foram muito em torno das questões da memória histórica, do património industrial ligado à mineração, particularmente do carvão, estas terceiras jornadas internacionais, não deixando, como é óbvio, de, enfim, passar também por aí, até porque São Pedro da Cova, porque estamos a falar de São Pedro da Cova, onde se vai realizar estas jornadas promovidas pela Junta de Freguesia Local e pelo seu belíssimo Museu Mineiro, não podemos esquecer que durante 170 anos, até ao início da década de 70 do século XX, São Pedro da Cova fica marcada por uma intensa exploração do carvão e por isso deixa um importante legado material e imaterial, grandes memórias históricas, património, incluindo o famoso cavalete, uma estrutura que, por exemplo, é o símbolo até hoje do Instituto de Minas e de Geologia da Universidade do Porto. Mas estas terceiras jornadas, para lá dessa questão mais de património histórico, trazem aqui também uma novidade, porque estas jornadas visam também debater as questões sobre os impactos ambientais da exploração das indústrias extrativas e também um foco muito especial na forma de como reutilizar antigas minas. Porque é um património que está aí, enfim, e tem valências pedagógicas, turísticas, também nesta questão de bons exemplos em torno das questões de reconversão ambiental e pronto, é um pouco isso que se espera destas terceiras jornadas internacionais do carvão a decorrer em São Pedro da Cova este mês de novembro, mais precisamente de 20 a 22. E no dia 23, no Museu Nacional Soares dos Reis, não só uma exposição, mas uma visita orientada a uma exposição. Sim. O Museu Nacional Soares dos Reis, que nós repetidamente trazemos aqui por estes dias, o que diz bem da grande dinâmica que esta estrutura museológica tem vindo a desenvolver, está neste momento com uma exposição, que já aqui falamos, João, uma exposição que se chama O Alto da Barca do Efêmero. Muito em torno da produção, que vemos aqui na imagem, de Ana Aragão, uma artista plástica contemporânea, que se inspirou nos famosos biombos Namban, de que o Museu Nacional Soares dos Reis possui alguns exemplares e temos aí também imagens para ver. Os biombos Namban, portanto, são biombos japoneses, produzidos no início do século XVII, são interessantíssimos porque nos retratam a forma como os japoneses viam os portugueses. Os mercadores, os comerciantes portugueses que estão nessa altura a chegar ao Japão e que são figuras completamente exóticas aos olhos dos japoneses e que nestes fabulosos biombos, há vários, não só estes do Museu Nacional Soares dos Reis, também no Museu Nacional de Arte Antiga e noutras coleções, mas são de facto um documento fabuloso dessa época e para nosso conhecimento de como foi este contacto com os japoneses. Ora, esta artista plástica, como eu dizia, desculpem, agora aqui perdi-me um bocadinho, a Ana Aragão faz então aqui uma produção de novos biombos inspirados nestes, mas num momento muito próprio, porque como sabes, e os telespectadores, terminou há poucos dias a grande exposição universal em Osaka. E, portanto, isto foi também um momento para reforçar estas ligações que, especialmente este ano, e a propósito desse certame mundial, e o Pavilhão de Portugal foi dos mais visitados e premiados, e aqui no Porto, a partir do Museu Nacional Soares dos Reis, temos também este jogo, esta aproximação. Mas como tu dizias, não é só a exposição, ela já está há algum tempo, ainda se vai prolongar mais alguns dias, mas o que nós vamos ter no dia 23 é uma visita guiada. E uma visita guiada pela própria Ana Aragão, mas também por uma das museólogas do Museu Nacional Soares dos Reis, a Susana Medina. E, portanto, vai ser uma oportunidade para conhecer bem o que foi na cabeça, na inspiração da Ana Aragão e também perceber um pouco melhor, afinal, o significado
destes fabulosos biombos japoneses do século XVII. Ainda antes disso, no dia 12, em Serralves, teremos a apresentação do programa educativo para o próximo biénio, creio que é para 2025-2027. Um pouquinho mais, vai até 27, exatamente, tens razão. Exatamente, para os próximos 2 anos, sensivelmente. O que esperar do Serviço Educativo de Serralves, como sabemos também, é algo muito elogiado e com um trabalho fundamental na cidade do Porto ao longo dos últimos anos. Sim, sim. Saímos do Museu E não Nacional. só da cidade do Porto, não é? Sim, claro, pouco por toda a região. É uma referência museológica do país, ainda recentemente ganhou o prémio da Associação Portuguesa de Museologia. E, sim, como tu bem sublinhavas, muito também da ação do Museu de Serralves passa pelos seus serviços educativos. E no dia 12, estamos já muito próximos, mas as inscrições ainda se podem efetuar, os serviços educativos vão desenvolver uma ação pensada para os professores, dando-lhes a conhecer durante todo esse dia, exatamente, como tu dizias, para o biénio que segue, não é só para o próximo ano letivo, é exatamente para os próximos 2, os grandes temas que os serviços educativos vão desenvolver em Serralves. Sempre numa perspectiva muito interdisciplinar, que vai desde a biodiversidade à paisagem, aproveitando, enfim, as próprias características do Parque de Serralves, onde o museu se implanta, mas depois também, como não podia deixar de ser, no Museu de Arte e de Arte Contemporânea, também o cinema, a fotografia, as artes plásticas, a arquitetura. Também não nos podemos esquecer que o museu está instalado num edifício com a assinatura de Álvaro Siza Vieira e, portanto, é um ambicioso programa de serviço educativo que vai ser revelado em primeira mão, afinal, àqueles que são também dos mais interessados, que são os professores, que depois poderão lá levar os seus alunos. Tempo ainda para falarmos de Caminhos de Santiago e um livro que aí vem tem a apresentação marcada também para breve. Sim, é já esta sexta-feira, num espaço, o âmbito cultural, no último piso do edifício do Corte Inglês em Gaia, e é um livro do Pedro Gil Vasconcelos. O Pedro Gil Vasconcelos tem-nos já habituado, ao longo destes últimos anos, a edições, a livros na primeira pessoa, porque o Pedro Gil é um entusiasta dos caminhos de Santiago, já percorreu inúmeros caminhos, e falo mesmo de mochila às costas, e alguns desses caminhos ele depois passa-os a livro. É também alguém que tem produzido vídeos, pequenos vídeos, que dão origem a filmes, que têm sido também premiados internacionalmente e onde, enfim, a experiência do peregrino no terreno é muito bem documentado. Bom, mas então que livro é este que o Pedro Gil Vasconcelos nos traz? É sobre um caminho que ele fez há pouco tempo, que é o caminho da Geira e de Arrieiros. E é um dos mais difíceis caminhos de Santiago que percorre o nosso país, entrando depois na Galiza, através da Portela do Homem. E por isso mesmo não deixa, apesar de ter o seu grau de dificuldade, e porque ainda tem, enquanto grande parte dos caminhos de Santiago tem já grandes estruturas de apoio, albergues, este tem muito poucas estruturas de apoio, mas não deixa de ser dos mais belos. Desde logo porque cruza o Parque Nacional da Peneda do Gerês, do lado português, e depois do Parque do Xerés, do lado galego. É um percurso que em grande parte coincide também com uma antiga estrada romana, mas continuou a ser calcorreada, particularmente também pelos peregrinos, durante a Idade Média. E, portanto, é uma oportunidade para conhecermos um dos belos caminhos de Santiago no nosso país, e através deste livro que vai ser apresentado na sexta-feira. Temos aqui ainda algum tempo e por isso podes detalhar-nos também melhor o que esperar do episódio de Caminhos da História desta semana. Bom, esta semana nós vamos fazer uma homenagem a alguém que fez há pouquíssimos dias 90 anos. Um nome incontornável da arte contemporânea portuguesa, o professor mestre Armando Alves. Armando Alves, que concluiu o seu curso na então Escola de Belas Artes do Porto com 20 valores, a nota máxima, coisa que era muito difícil, e que, curiosamente, por aqueles anos houve 3 outros artistas plásticos que vão concluir com a mesma nota, incluindo José Rodrigues, e que Ângelo Sousa, e que vão formar um grupo que será marcante também na arte contemporânea portuguesa, que foi conhecido como
os 420. Mas nós não vamos falar sobre os 420, vamos mesmo lançar o nosso olhar sobre Armando Alves, que agora completou 90 anos, natural do Alentejo, de Estremoz. Veio, como te dizia, muito jovem para o Porto estudar Belas Artes e manter-se-á até hoje fortemente ligado à cidade. No entanto, na sua arte não deixará sempre de refletir algum do ambiente do seu Alentejo natal. Deixa-me só dizer que, e nós terminaremos o episódio com isso, e aqui revelando já um bocadinho, mas todos os portuenses se cruzam diariamente, várias vezes, com obras de Armando Alves. Se pensarmos que este pintor e escultor, mas também um grande mestre da arte gráfica, foi ele que concebeu as placas toponímicas da cidade do Porto. Aquelas placas verdes, muito bonitas, com os nomes das ruas, que começaram a ser disseminadas pelo Porto a partir do início do século XXI, são de sua autoria e, portanto, todos os dias nos cruzamos com a produção de Armando Alves. E, portanto, vamos ver essas e outras obras no episódio desta semana do Caminhos da História. Ficaremos a saber mais também sobre Armando Alves e a cidade do Porto. Joel Cleto, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença por estes dias e até à próxima.